Bom dia, começando aqui o episódio 21 na cidade de Cusco. Cheguei ontem, por volta das 18 horas, foi uma viagem um tanto de imprevisto, chuva, um pouco complicada. E me surpreendeu o tamanho de Cusco. Para vocês terem ideia, quando eu entrei na cidade, na primeira placa que estava Bem-vindos a Cusco, eu já havia colocado o endereço aqui desse hotel. E apareceu assim no Google Maps: 1h05. Eu falei, ué, será que eu estou entrando em São Paulo? 1h05 para mim chegar numa pousada que, segundo o proprietário, fica no centro. Quer dizer que da entrada da cidade até a pousada seria 1 hora, e realmente foi 1 hora. Foi 1 hora mesmo, muito trânsito, complicadíssimo. Aquela loucura do Peru, né? Cada um por si, Deus por todos. Ninguém obedece nada, sai entra na sua frente, corta você, fura, é uma confusão danada. Mas cheguei, já escuro, e agora eu vou fazer um tour por aqui e tal, mas não pretendo ir em Machu Picchu, não está nos meus planos. Talvez uma outra vez, mas dessa vez não. Vou dar uma volta na cidade aí e vou registrando alguma coisa. Aqui na Plaza de Armas, realmente o nível de construção impressiona, viu? A igreja, então, foram tudo construído em cima das bases dos palácios incas. Nessa praça ficava a sede de governo e os palácios, que infelizmente foram demolidos pelos espanhóis e construído casas em cima das bases. Essa aqui, ó, é uma das bases dos palácios incas. Olha o encaixe das pedras, a perfeição. Esse era a base de um dos palácios incas. Veja a diferença já feita pelos espanhóis. A diferença do trabalho muito grande, viu? Como eles tinham uma capacidade de construção incrível. Inclusive, o nível de construção era tão sofisticado que surpreendeu o conquistador espanhol Francisco Pizarro. E ele chegou a escrever em carta para a Espanha de que as construções superavam o nível de construção espanhola. Eram palácios enormes com vários ambientes, dormitórios. Infelizmente foi tudo destruído e em seu lugar construído igrejas como esta. É isso, fazer o que, né? Imagina se ainda estivesse intacto esses palácios, né? O valor histórico que teria, né? Mas naquela época, acho que eles não tinham essa noção. E religião, né? Era um fanatismo religioso muito grande. Então, igreja e tal. Aquela coisa, né? Infelizmente. Isso aqui eu vou ter que registrar. Uma construção espanhola que aproveitou
a base de um palácio inca. Olha os detalhes do encaixe das pedras. Como dizem, não passa uma folha de papel. Eles aproveitaram a base do Palácio Inca e fizeram a construção em cima. Olha a perfeição dos encaixes. Impressionante. Como que as pedras parecem com uma montagem de quebra-cabeça. A perfeição. E aqui do outro lado, já a igreja feita pelos espanhóis. Até vontade de rir, né? Aí, ó, a igreja feita pelos espanhóis. Ó. A base da igreja, né? E aqui, a construção inca. Eles eram muito metódicos, muito caprichosos. Salvo engano, como essa construção ela está na Praça de Armas, essa base aqui, ó, era o templo dos deuses que os espanhóis derrubaram e fizeram esse móvel em cima da base. Olha a perfeição dos encaixes. Como que eles encaixando as pedras, uma espécie de montagem. É muito perfeito, viu? E como eles cortavam essas pedras, até hoje ainda não se sabe, né? Qual a tecnologia que eles usavam para cortar esses brocos? Tirar de uma pedra grande, né? E cortando esses brocos. Como que eles faziam isso? É interessante. Esses cortes, né? Você vê que, olha, o corte, ele é perfeito. Não tem uma curvatura. Como que eles conseguiam cortar essas pedras com essa perfeição? É uma curiosidade que eu fiquei aqui agora. Uma civilização tão antiga, né? E tinha essa tecnologia. Olha, registrando aí. Encaixe das pedras. Essas são as pedras enormes, que era também a base de templos ou palácios incas. Os encaixes, olha, acompanhando a curva das pedras. São bem grandes e bem encaixadas.
É um mistério. Pedras que chegam a 1 tonelada ou mais de 1 tonelada. Como elas eram transportadas e encaixadas dessa forma. Isso aí ainda não está explicado.